Estamos no ar, o Conversa de Redação dessa quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Comigo aqui para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Rita Mundim, Ricardo Kertzmann e Malco Camargos. E a gente começa com uma notícia que, Eduardo Costa, nós demos ontem, dentro ainda do Rádio Vivo, no finalzinho dele, foi uma briga generalizada de torcedores de Cruzeiro e Palmeiras, que se encontraram ali na região de Carmópolis de Minas, os cruzeirenses indo para São Paulo, jogo contra a Ponte Preta, e os palmeirenses vindo para Belo Horizonte para um jogo contra o Atlético. Fato é que cobrimos durante todo o dia essa confusão e a informação que chega hoje, Eduardo, que já estão soltos os envolvidos nessa briga de torcidas, que resultou em 14 feridos e 4 baleados, e quem foi preso já está na rua. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Todos sabem da resistência que eu tenho em relação à torcida organizada. Todos sabem também que, na minha cabeça, quando tem um time que a gente gosta, fora do estado, durante a semana, fora aquele que está de folga, fora aquele que está de férias, fora aquele que gosta demais do time, trocou e tal, é gente que não tem o que fazer para poder sair correndo atrás de time. Eu acho, inclusive, que é a maioria. Muito bem. Ontem eu fiquei encucado. Falei assim, gente, eu já vi de tudo, mas briga no meio da estrada? Ah, Eduardo, é porque a turma do Cruzeiro estava indo e a turma do Palmeiras estava voltando. Eu falei, mas que ódio é esse? Aí eu fui dar uma pesquisada, Júnior, e descobri que esse ódio vem de 1988. Um chefe da Mancha Verde, Cléo Unidos, não sei o quê, era conhecido como Cléo. Foi morto em briga, né, de torcida. No jogo seguinte era Cruzeiro e Palmeiras, e a torcida do Palmeiras resolveu homenageá-lo. Soltou os foguetes e tal. E aí os torcedores do Cruzeiro que lá estavam teriam gritado, Cléo morreu e o Palmeiras se foi e tal. Então, virou essa coisa. E essa coisa foi crescendo, a chegar a esse ponto de 4 baleados. Não bastasse isso, a gente acorda hoje com a Hélia Araújo dando a notícia de que ontem lá no Recife, depois do clássico Esporte Náutico, 3 baleados. Sabe? Falar o quê, Júnior? Falar o quê? Falar o quê desse país frouxo que fala de política, eleição, discurso. Daqui a pouquinho nós vamos para o segundo tema que tem correlação com esse. Há uma descrença de que algo vai acontecer. Eu repito isso aqui muito, sabe? Eles desafiam a teoria de Lacan, que para todo ato tem que ter consequência. Entre nós, não, Júnior. Rita Mundim, sem consequência e sem solução, você vê um caminho para isso aí? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. É com muita tristeza que eu vejo que a gente vai perdendo cada vez mais o espaço e o gosto pelo lazer, pela nossa incompetência enquanto seres humanos, de saber respeitar o outro. Então, nós estamos vivendo uma sociedade cheia de direitos e as pessoas esquecem dos deveres. Eu acho que o dever número 1 é o respeito com o outro. Então, a falta de respeito leva a uma sensação de excesso de liberdade. Você vai falar assim, puxa vida, Rita, mas excesso de liberdade? Sim, excesso de liberdade, que começa na libertinagem. As pessoas se acham no direito de fazer e de falar qualquer coisa, de agredir a qualquer tempo. Então, eu acho que está faltando protocolo na vida. O protocolo, às vezes, ele é necessário para que você tenha de volta uma palavra tão na moda, né, no século XXI, empatia. Cadê a empatia? A gente só tem ódio, a gente só tem rancor, todo mundo se acha no direito e na razão. Mas aquela sensação de que a gente tem dever para com a sociedade, dever para com o outro, dever para com os nossos familiares, isso está acabando. Exatamente por essa confusão de excesso de liberdade. E jogando a política que o Eduardo falou, e muitas vezes estão confundindo, né? Em nome da democracia, que eu acho que ninguém mais sabe o que é democracia, todo mundo se acha no direito do excesso de liberdade, de libertinagem e de agressão. Ô, Ricardo Kertzmann,
dessa vez aconteceu entre torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro, mas é uma notícia muito recorrente, briga de torcedor. O Eduardo lembrava, inclusive, ontem, já depois desse acontecido aqui em Minas, lá no Recife, mais uma briga. Eu te pergunto, quem tem responsabilidade nisso tudo? Como é que a gente vai resolver esse problema? Bom dia. Bom dia. Júnior, responsabilidade, ao mesmo tempo, é de todo mundo, não é de ninguém. Todo problema tem uma origem, isso é óbvio, né? Olha só, as primeiras torcidas organizadas, né, que se tem notícia, eram grupos de amigos, né, que iam para o futebol junto. Eles começaram a surgir no Brasil lá pelo início da década de 1940. Aí você vê, 50 anos depois, eu estou indo lá para 1990, já não eram mais pequenos grupos de amigos e começaram a se formar verdadeiras gangues, né? Pessoal que usa droga, fazia assalto em posto de gasolina no meio da estrada, se deslocando para os jogos, briga para todo lado. Em 1985, Júnior, eu acho isso importante as pessoas alertarem, num jogo entre Juventus e Liverpool, foi na Bélgica, 39 pessoas morreram. Ali eu acho que a gente pode identificar uma espécie de marco temporal. E por que eu estou dizendo isso? Porque pouco tempo depois, aqui na Copa São Paulo de Futebol Júnior, num jogo do Palmeiras não, um jogo entre Corinthians e São Paulo, se eu não me engano. O Eduardo falou agora há pouco de um evento de 88, esse aqui foi em 92, sabe? Um garoto morreu por uma bomba que atiraram, um garoto de 13 anos, eu acho. 3 anos depois, em 1985, um rapaz de 16 anos também morreu num jogo de futebol lá por causa de uma paulada. Foi uma pancadaria horrorosa, as pessoas que acompanham o futebol devem se lembrar, todo Lembro mundo... muito bem dessa imagem. Uma coisa horrível, o menino caindo na... O rapaz andando bem desequilibrado e caindo de cara no chão. E dali em diante, né? Eu estou falando de meados dos anos 90 para frente, a coisa degringolou de vez. As torcidas organizadas se tornaram verdadeiras facções. E deu no que deu aí. Afora a violência e as mortes, tem o prejuízo financeiro. Isso é que custa a compreender porque que os clubes não se atentam a isso. Segundo uma pesquisa feita lá da UERJ, da Universidade lá do Rio, 68% das pessoas lá no Rio de Janeiro não vão aos estádios por causa das brigas. A Rita falou isso há pouco a respeito da restrição do lazer. Os clubes perdem muito dinheiro, muita grana por causa disso aí. Mas ainda assim, por alguma razão, continuam financiando esses bandidos. Esses caras acham que estão acima das leis, eles acham que são donos dos times, eles acham que pode ameaçar e agredir jogador, dirigente, técnico. Enquanto isso, você acabou de dizer, o que a justiça faz? Nada. Assiste passivamente a tudo isso e a gente fica aí, à mercê desse tipo de violência, sem ter o que fazer. Ô Malco, o Ricardo voltou lá nos anos 80, anos 90, e tudo que ele foi narrando ali, eu fui relembrando aqui com a memória fotográfica. Se a gente tivesse tentado resolver de forma mais séria essa situação lá atrás, talvez não chegaríamos ao ponto que chegamos agora, né? Mas chegamos. Os clubes, o Ricardo lembrou também, tem parte nisso. Nós, como sociedade, também. A mídia, em incentivar também essas discussões mais ferrenhas entre torcedores e representantes dos torcedores. Ô Malco, eu preciso te perguntar, eu sei que é difícil, que se tivesse fácil a gente já teria feito, mas no seu modo de ver, no seu modo de analisar, qual que é a solução? Bom dia. Bom dia. É o uso da autoridade, é a proibição de entrada no estádio, é a proibição dos ônibus, não na chegada dos lugares que acontece, é na saída. Tem que proibir esses vândalos, esses marginais, essas quadrilhas de frequentarem os estádios. Júnior, eu fui no Atlético e Flamengo no Maracanã, eu, meu pai e meu filho. Éramos 5 mil atleticanos e 60 mil flamenguistas. Sabe o que me ameaçou? Os 5 mil atleticanos. A torcida organizada do Atlético brigando uma com a outra, ameaçando, jogando cerveja, jogando outras coisas, jogando pau de bandeira. Entre a própria torcida, briga de 2 torcidas organizadas do mesmo time. Até quando isso vai acontecer? Que dia poderemos frequentar o estádio em paz?